Olá, primeiro ano. Nós faremos aqui a correção do PET 7. Eu já peço desculpas a vocês por não ter feito, né, a correção semanalmente e também pelo atraso, né? Eu considero um atraso neste vídeo aqui. Semana 1. Olá, estudante, tudo bem com você? Estamos iniciando mais um ciclo de estudos e o volume 7 do Plano de Estudo Tutorado vem com um tema muito interessante: nossa vida escolar. Passamos boa parte das nossas vidas dentro da escola e nela aprendemos muitos conteúdos, além das matérias ministradas pelos professores e professoras. Nosso ciclo de amizade muitas vezes é construído por colegas do colégio e lá também aprendemos desculpem-me, regras de convivência e a noção de direitos e deveres, o respeito ao espaço do outro, enfim, diversas questões importantes que iremos levar e precisar durante toda a vida. Redige um parágrafo em que você relate o que já aprendeu na escola, além dos conteúdos que são ensinados em sala de aula pelos professores e professoras. Então, é para que vocês coloquem aqui o que vocês aprenderam aí no Marildo ou nas outras escolas pelas quais vocês passaram, e que não é só o conteúdo das matérias, né? Português, matemática. Para além disso, o que vocês aprenderam na escola? Né? Quais os valores ou o que você vai levar da escola além dos conhecimentos formais, né? E vamos continuar aqui na semana 1. Na atividade 1, você precisou relatar um acontecimento de sua vida escolar. Existe um gênero textual em que tem por função justamente isso: relatar acontecidos de nossas vidas. O nome deste gênero é relato pessoal, né? E no relato pessoal, o autor, ele conta a respeito de coisas de sua vida. Então, o narrador, né, quem narra a história, quem faz o relato, é o autor do texto, né? Aqui nesse momento, nós podemos confundir narrador com o autor do texto, porque é um relato pessoal. O relato está presente do nosso dia a dia, já que sempre estamos contando algo para nossos colegas e familiares. Este gênero, que pode ser oral ou escrito, é vinculado por diversos suportes. Suportes textuais são o que, gente? O que suporta o texto, né? O que carrega o texto. Então, como revistas, jornais, telefone, redes sociais, livros, entre outros. Observe o quadro abaixo, observe no quadro abaixo algumas questões estruturais desse gênero, então algumas características deste gênero de relato pessoal. Os elementos linguísticos. Então, quais são os elementos linguísticos? São característicos do relato pessoal. Os verbos são empregados predominantemente na primeira pessoa na primeira pessoa do singular, inclusive, a não ser que seja um relato escrito por mais de uma pessoa, aí será na primeira pessoa do plural, que primeira pessoa do singular, eu, né? Então, se eu estou narrando uma história sobre mim, geralmente os verbos serão empregados dessa forma. Ou, se for um relato escrito por mais de um autor, o verbo é conjugado na primeira pessoa do plural, que é nós. Os verbos estão predominantemente no passado. Se eu estou relatando um acontecimento, se eu estou fazendo um relato pessoal, é de uma coisa que já aconteceu. E aí, ontem é passado, uma hora atrás é passado. Então, passado, quando a gente diz, não precisa ser um passado tão distante assim, pode ser um passado recente. Uso de advérbios para marcar a sequência das ações. Uso de adjetivações e descrições, desde que não sejam predominantes no texto. Então, o texto ele é narrativo, o texto de relato pessoal, mas ele é cheio de sequências descritivas, por exemplo. Por quê? Porque quando eu vou contar para alguém algo que aconteceu comigo, geralmente eu caracterizo, né, o espaço onde aconteceu, ou caracterizo as pessoas que estão participando, direto ou indiretamente, desse acontecimento. Então, há muita adjetivação, há muita caracterização, descrição, né? Estrutura. Então, já na estrutura do texto, nós temos como característica o uso dos 5 elementos da narrativa, que são enredo, narrador, personagens, o tempo em que está acontecendo e o espaço onde está acontecendo,
O narrador personagem deve ser utilizado porque nós temos sempre um narrador na narrativa, né? E ele pode ser tanto personagem participando da história ou observador. Porém, no relato pessoal, se eu estou contando alguma coisa que aconteceu comigo, eu serei um narrador personagem, né? Eu serei o narrador personagem principal. Nós temos no relato pessoal a presença de título, a estrutura do texto, né? Na introdução, eu costumo apresentar o contexto, os personagens, o tempo e espaço da história, o fato, o problema. Mas isso é normal de toda a narrativa, não é só no relato pessoal. O desenvolvimento, a construção da trama, o clímax, é a construção, desfecho e reflexão. Para exemplificar, vamos analisar um trecho do livro Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça, de Bartolomeu Campos de Queiroz. No primeiro dia de aula, a gente recebia de Dona Orozina, diretora da escola, um retalho de brim azul marinho e outro de fustão branco. Minha mãe mergulhava os panos no tanque durante uns 2 dias para encolherem. Dona Uca, minha madrinha de batismo, costureira de prestígio, fazia meu uniforme em sua máquina Singer, de pé, única da cidade. Costurava com o mesmo carinho com que assava biscoitos de araruta enfeitados com risquinhos feitos com os dentes do garfo. Eu ficava impressionado como havia dentes no mundo. De leite, de alho, de serrote, de pente, de garfo, da boca. Para entender a análise, utilize a legenda a seguir. Marca temporal, adjetivações, descrições, uso da primeira pessoa. Então, isso aqui é o que tá, a análise que está marcado aí, ó, no primeiro dia de aula, né? Marca temporal, diretora da escola, é o que? Adjetivações, descrições. Aqui, fazia meu uniforme tá marcado, então é o uso de primeira pessoa. Então, nós temos aí as marcas, né? Marcado, sublinhado aí, as marcas que na questão anterior, ou na verdade no quadro anterior, mostrava as características do relato pessoal, tá, gente? Número 2. Leia mais um trecho do livro Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça, de Bartolomeu Campos de Queiroz, e faça uma análise, assim como fizemos anteriormente. Utilize a mesma legenda que usamos. Por definição minha, perseguindo respostas, eu desconfiava ser a escola lugar de muito respeito. Era preciso ter as unhas limpas e aparadas, cabelo penteado, caderno caprichado, dentro do embornal, uniforme lavado, calça azul marinho e camisa de fustão branco, e passado com ferro de brasa, goma de polvilho rala na gola, para não arranhar o pescoço. A professora, quando os alunos ainda na fila e do lado de fora da sala, lia a gente como se fosse um livro. E mãe nenhuma gostaria de ser chamada de desmazelada pela mulher mais respeitada do lugar. Então, aí é para que vocês façam uma análise igual a que foi feita anteriormente, usando a mesma legenda, né? Então, o que é para que vocês coloquem? Marca temporal, né? Quais são as marcas temporais? Vamos ver aqui, ó. Só um instante, gente. Então, vamos lá. Marca temporal, ó. Por definição, parada, a professora. Aí aqui, ó. Quando os alunos ainda na fila e do lado de fora da sala, então aqui é marca temporal, né? Quando é marca temporal. As adjetivações, né, que ele pede para colocar. Como ele descreve as unhas, ó. Era preciso ter as unhas
limpas e aparadas, cabelo penteado, caderno caprichado dentro do mornal, uniforme lavado, calça azul marinho e camisa de fustão branco, e passado com ferro de brasa, goma de polvilho rala na gola para não arranhar o pescoço. Isso tudo é adjetivação ou descrição, né? E passado com ferro de brasa, goma de polvilho rala na gola para não arranhar o pescoço, é descrição. Então, nós temos aí adjetivações e descrições nesse trecho. E uso de primeira pessoa. Minha, por definição, minha é o uso de primeira pessoa. Eu desconfiava, então o eu. A gente, então, isso também é marca de primeira pessoa. Retire do texto as palavras que você não conhece e, com a ajuda de um dicionário, coloque os significados, levando em consideração o contexto em que se encontram. Então, procure no texto as palavras que vocês não conhecem. Quais são as palavras que vocês não conhecem? Então, coloquem aí quais são as palavras que vocês não conhecem, procurem no dicionário, tá? Então é isso, galera. Na próxima semana vamos fazer um mergulho na obra de Bartolomeu Campos de Queiroz. Até lá. Então, agora nós vamos para a semana de número 2, tá, gente? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar, claro. É só perguntar para mim lá no privado mesmo. Semana 2. Oi, gente, como vocês estão? Na última semana, começamos a falar sobre algumas questões pertinentes à nossa vida escolar. E estudamos sobre o gênero relato pessoal. Vimos suas características e a estrutura ideal para sua produção. Além disso, analisamos alguns trechos do livro Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça, de Bartolomeu Campos de Queiroz. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre esta obra. O livro Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça foi escrito por Bartolomeu Campos de Queiroz e seu primeiro lançamento é de 1996. Na narrativa, o narrador-personagem conta suas experiências na escola, o que se entrelaça ao seu processo de crescimento e amadurecimento. A história mostra alegrias, tristezas e problemas vividos pelo personagem. Algo que chama muita atenção na história é a relação do garoto, narrador-personagem, com a sua professora. Vamos ler um trecho da história e responder algumas questões. Para saber mais, aí vai falar um pouquinho sobre o autor, né? Que é narrador-personagem. Bartolomeu Campos de Queiroz, 1944-2012, é um escritor mineiro. Ele é autor de poemas e histórias infantis e juvenis, além de ser educador, crítico de arte, museógrafo e ensaísta. Seu primeiro livro, O Peixe e o Pássaro, foi lançado em 1971, ano que o autor volta para o Brasil, já que morava na França. Ele atuou como assessor especial da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais e foi presidente da Fundação Clóvis Salgado, Palácio das Artes. O premiado autor de livros infanto-juvenis faleceu em 16 de janeiro de 2012 na cidade de Belo Horizonte em decorrência de insuficiência renal. Então vamos lá ver mais um trecho do livro dele, tá, gente? A professora gostava de vestido branco, como os anjos de maio. Carregava sempre um lenço dobrado dentro do livro de chamada ou preso no cinto, para limpar as mãos depois de escrever no quadro negro. Paninho bordado com flores, pássaros, borboletas. Ela passava o exercício e, de mesa em mesa, ia corrigindo. Um cheiro de limpeza coloria o ar quando ela passava. Sua letra, como era bem desenhada, amarradinha uma na outra. Ninguém tinha maior paciência, melhor sabedoria, mais encanto. E todos gostavam de aprender primeiro para fazê-la feliz. Eu, como já sabia ler um pouco, fingia não saber e aprendia outra vez. Na hora da chamada, o silêncio ficava mais vazio e o coração quase parado, esperando a vez de responder presente. Cada um se levantava em ordem alfabética e, com voz alta, clara, vaidosa, marcava sua presença e recebia uma bolinha azul na frente do nome. Ela chamava o nome por completo, com o pedaço da mãe e o pedaço do pai. Queria ter mais nome,
para ela me chamar por mais tempo. O giz em sua mão mais parecia um pedaço de varinha mágica de fada, explicando os mistérios, e se economizava o quadro para caber todo o ponto. Nós também aproveitamos bem as margens do caderno, escrevendo nas beiradinhas das folhas. Não acertando os deveres, Dona Maria elogiava a letra, o raciocínio, o capricho, o aproveitamento do caderno. A gente era educado para saber ser com orgulho. Assim, a nota baixa não trazia tanta tristeza. Nas aulas de poesia, Dona Maria caprichava, abria o caderno e não só lia os poemas, mas escrevia fundo em nossos pensamentos as ideias mais eternas. Ninguém suspirava com medo da poesia ir embora. Olavo Bilac, Gabriela Mistral, Alvarenga Peixoto e Toque-Toque Tamanquinhos. Outras vezes, declamava poemas de um poeta chamado Anônimo. Ele escrevia sobre tudo, mas a professora não falava de onde vinha nem onde tinha nascido. E a poesia ficava mais indecifrável. Número 1. Você acha que o narrador tinha uma relação de admiração pela professora? Justifique sua resposta com elementos do texto. Claro, sim, com certeza. É a mesma relação que nós temos de admiração. Geralmente, a criança ela tem uma relação de admiração pelos primeiros professores incríveis. Gente, me perdoem, tá? Meu marido ligando aqui, eu vou recusar a chamada, me perdoem. Ele tinha, sim, muita admiração pela professora, e aí nós podemos ver tudo, o cheiro de limpeza que passava no ar, a letra, como era bem desenhada, amarradinha uma na outra. Então, ele fala que ela tinha paciência, sabedoria, encanto. Olha como ele chega a falar sobre o giz, ó. O giz em sua mão, cadê? Aqui. O giz em sua mão mais parecia um pedaço de varinha mágica de fadas. Ele tinha tanta admiração pela professora que ele queria ter um nome maior para que ela passasse mais tempo dizendo este nome. Então, assim, ele tinha muita admiração pela professora. Eu me lembro da minha primeira professora e eu tinha uma admiração muito grande por ela também. Então, geralmente a gente tem essa ligação com os professores ali do ensino infantil ainda, né? Qual é o tema central do trecho lido? Assinale a opção correta. A. O carinho da professora pela turma. B. O amor de um aluno pela professora. C. O ler, escrever e fazer conta de cabeça. Letra D. A descrição das aulas de português. Ou letra E, a descrição da professora. Gente, a letra E é a descrição da professora. O tema central deste trecho que a gente leu é a descrição da professora. Quando ele fala sobre o amor, a gente percebe o amor dele através da descrição. Nós percebemos o amor dele quando ele descreve as aulas de língua portuguesa, por exemplo, que seria a opção letra D, que ele fala sobre as aulas de poesia, ele fala sobre elas para falar como ela falava a poesia. Então, o tema central é a descrição da professora, né? E aí a gente percebe tudo isso. Ele utiliza todos os elementos das outras alternativas para falar sobre a professora neste trecho, neste momento do texto. Por meio do trecho, e a poesia ficava mais indecifrável, é possível inferir. A. Para o narrador, o nome do autor dos poemas é fundamental para compreendê-los? Fundamental para compreendê-los? Acredito que não. Mas para decifrá-los, talvez. Mas não é a resposta correta. Letra B. A professora lia poesias muito difíceis para seus alunos? Não, não é o que acontece aqui. Letra C. O fato de ser indecifrável para o narrador é inerente à poesia e, como o autor chamado Anônimo, tratava de temas diversos e não era possível saber sua origem. Essas poesias eram ainda mais indecifráveis. Sim. A poesia, ela é de fato indecifrável muitas vezes. A poesia, ela muitas vezes é para ser sentida, não para ser compreendida e decifrada, né? Letra D, ele não gostava das poesias do Anônimo porque não as conseguia compreender. Não é isso.
Número 4, ao longo de nossa vida escolar, nos deparamos com professores e professoras que podem nos marcar de maneira especial. Relate sobre algum docente que a marcou e diga as características dele ou dela de que você mais gostava. Então, falem sobre uma professora que vocês, ou um professor que vocês admiram ou admiraram durante grande parte da vida. Pode ser, não é para ser eu não, viu? Pode ser um professor que vocês tenham na atualidade ou um professor que vocês ainda tiveram lá na infância, né? Pode ser também. Semana 3. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana estamos começando e nela iremos ver algumas questões linguísticas muito importantes. Você já ouviu falar de variação linguística? Não? Então vai saber agora o que é. Foi uma das primeiras matérias que a gente viu esse ano, né, gente? Inclusive teve aula na televisão sobre variação linguística e eu mandei o vídeo para vocês, né? Isso já foi trabalhado, inclusive, nos PETs. Ou eu trabalhei com um livro. Variação linguística são os diferentes modos de uso da língua. É importante pontuar que a variação ocorre dentro de uma mesma língua. Ou seja, iremos discutir aqui as variações do jeito de falar a língua portuguesa, beleza? Vamos ver aqui 2 níveis de linguagem da variação linguística, a padrão e a coloquial. A variedade padrão. A variedade padrão da língua é aquela que segue as regras estabelecidas pela gramática normativa. A variedade padrão é usada em situações formais, em documentos oficiais e nas escritas escolares e acadêmicas. Além disso, ela tem maior preocupação com a pronúncia das palavras e deve haver a ausência do uso de gírias. A variedade padrão pode ser chamada também de variedade de prestígio, justamente pelo fato de ela ser prestigiada, escolhida pelos órgãos e escritas oficiais. E ela também é uma variedade de prestígio, gente, porque ela não é acessível a todo mundo, né? A variedade coloquial é aquela utilizada no nosso dia a dia de maneira corriqueira. Esta variedade não tem tanto compromisso com a gramática normativa, por isso não segue com tanto rigor as regras da língua. O objetivo do falante ao usar a linguagem coloquial é transmitir a mensagem, não se preocupando tanto em como a mensagem está estruturada. Para saber mais, a gramática normativa é aquela que reúne as normas de uma língua. Ela prescreve a forma ideal de escrita e fala da língua por meio de diversas regras. A gramática normativa é a mais estudada no contexto escolar. Leia os quadrinhos seguintes e responda o que se pede. Quais são minhas notas? Quais são as minhas notas, Chico? E eu que vou saber? Você também fez prova? Isso é lá português que se fale? Já pro castigo. Mas... E amanhã quero você o fino no português. Nós temos, inclusive, uma professora aqui que tem preconceito linguístico, né? Preconceito com as outras variedades de línguas. Variedades da língua. Quais níveis de variedade podemos perceber nos quadrinhos de Chico Bento? Nós podemos ver a variedade coloquial, né? Variação coloquial, que é falada por Chico Bento, e a variação padrão, né? Que é falada pela professora. Qual a variedade utilizada pelo Chico Bento? A variação coloquial, né? A variedade coloquial. E trechos do texto, toda a fala dele. Escolham uma e coloquem aqui. Qual a variedade utilizada pela professora? A variedade padrão, né? Então, tudo que ela fala, a maior parte do que ela fala é: quais são as minhas notas? Amanhã quero você o fino no português. Mas aí a gente vê que ela está aplicando, inclusive, metáfora, a gente pode dizer aqui, né? Mas é um jeito de falar, não é tão padrão assim, não. Tem o fino, por exemplo, a linguagem é dentro do padrão, mas a gente teria que colocar entre aspas se a gente estivesse escrevendo um texto dentro da gramática padrão, porque é uma metáfora. As variedades padrão e coloquial podem e devem fazer parte das nossas vidas. A variedade não é nenhuma metáfora,
É um modo de falar, né? Não é literal. Não é para ele estar fino, né? Fino, contrário de grosso. É para ele estar com o português na ponta da língua, ele falar de maneira fina, que a gente coloca que é de uma maneira elegante, né? Então, é um modo de dizer, nem é uma metáfora. Isso aí deveria estar entre aspas, mas enfim. A variedade padrão, se a gente fosse considerar o português padrão para ela falando, tá, gente? E para estar escrito o que ela fala na variedade padrão que eu digo. Não tô falando que o quadrinho tá errado, tô falando que ele não é um exemplo tão perfeito assim. A variedade padrão aprendemos na escola e devemos usá-la em situações formais, como em entrevistas de emprego, comunicação com pessoas de autoridade, escrita de textos na escola ou de um currículo. Já a coloquial pode fazer parte do seu dia a dia, em conversas com colegas, seja presencialmente ou via redes sociais. Por isso é importante termos a noção da adequação linguística, que é justamente sabermos qual variedade usar a depender da situação comunicativa em que estamos falando ou escrevendo. Eu já disse para vocês em algum outro vídeo que quando a gente domina o uso da língua portuguesa, porque todos nós sabemos língua portuguesa, todos nós utilizamos a língua portuguesa, mas a dominação da língua portuguesa, né, o domínio de língua portuguesa que nós podemos ter, está muito ligado à adequação linguística, o saber fazer uso dos tipos de linguagem de acordo com a situação em que eu estou. Vamos ver aqui sobre a adequação linguística. Leia a charge a seguir e responda. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos neste instante ou mais tardiamente? Nós temos aí um cara de terno, ele é inadequado em tudo, né? Ele tem uma linguagem inadequada que o rapaz que está numa situação completamente informal não entendeu nada do que ele diz, né? É uma fala muito rebuscada para essa situação comunicativa e ele está inadequado, inclusive, no seu modo de vestir na praia. Isso não é roupa que se use na praia, né? Então vamos lá. Qual a variedade utilizada pelo personagem no quadrinho? Variedade padrão. A variedade utilizada está adequada para o contexto da comunicação, por quê? Não. Mas não é nem a variedade, gente. A variedade padrão poderia ser utilizada ali, sim. As pessoas podem conversar sem utilizar gírias, conversar dentro da linguagem padrão, mas de maneira simples, com palavras que todos compreendam. Então, a questão não é nem a variedade que está inadequada. O que está inadequado é o palavreado mesmo, são os vocábulos usados, né? É o vocabulário utilizado por ele naquela situação comunicativa que é muito difícil. Ele poderia fazer uso da variedade padrão, porém, de maneira mais simples, de maneira não tão rebuscada, tá? Então, a forma como ele utiliza a língua padrão não está adequada, mas por ser muito rebuscada, e não necessariamente por ser padrão, tá? Vamos lá para a semana 4. Oi, pessoal, como vocês estão? Vimos até agora importantes conteúdos do Plano de Estudo Tutorado, volume 7. Estudamos o que é e como se estrutura um relato pessoal. Analisamos um trecho do livro Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça, de Bartolomeu Campos de Queiroz. E vimos o que são e como adequar o uso das variedades padrão e coloquial da língua portuguesa em nosso dia a dia. Agora é com vocês. Escreva um relato pessoal, obedecendo toda a estruturação que aprendemos na semana 1, em que você conte sua relação com a escola e a importância dela para a sua vida. Seu texto deve estar adequado à variedade padrão da língua portuguesa. Então, não precisa ser um texto com linguagem rebuscada, tá? Pode ser um texto com linguagem mais simples, mas que esteja de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, que é essa que a gente aprende na escola, que é a que está descrita dentro da gramática normativa, tá? É isso, gente. Finalizamos mais um PET. Espero que tenham gostado. Até a próxima. E eu agradeço por vocês terem assistido ao vídeo até aqui. E até o próximo vídeo, gente, que é no PET avaliativo. Bom feriado e até!